quando vocês abriram, eu não tinha a experiência para entender o que eu entendo hoje. A importante amizade, em primeiro lugar, você colocar, me fez uma diferença grande. Por quê? Quando nós temos um elo de amizade, é mais fácil de você tratar as palavras. E às vezes o jeito que eu lidava com o outro escritório, por eles não me conhecerem, era muito difícil às vezes o lidar. E quando eu tive essa transição de escritório, nos ajudou muito. Ajuda muito. Ajuda muito porque assim, não é só um escritório, é uma amizade que nos faz crescer. Bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Esse é o nosso 8º episódio. Eu sou a Tássia. Eu sou o Vitor. E hoje nós estamos aqui com o Nelsinho. Nelsinho. Se apresente, Nelsinho. Eu sou o Nelson, tenho 33 anos e sou proprietário da WLN Informática, Neonet, aqui de Tanabi. Nelson, primeiramente, cara, é uma honra, além de um grande amigo, cliente nosso, hoje compartilhar a tua história, a gente já conhece de perto aí, mas tenho certeza que vai levar vários insights aí para os empresários que estão nos acompanhando. Conta um pouquinho, quando surgiu a WLN, né? Qual foi a grande barreira? Quando que surgiu essa ideia de empreender? Eu que agradeço a oportunidade. A WLN ela surgiu em 2009. Na verdade, ela surgiu no final de 2008, quando eu trabalhava numa loja de informática aqui da cidade. E eu tinha um conhecido que trabalhava numa empresa em Rio Preto e ele veio com a ideia da gente montar essa empresa de informática, que na época era uma sensação lá no ano de 2008, né? E também montar uma lan house que todo mundo procurava, porque não era todo mundo ainda que tinha computadores. E a gente abraçou a ideia. Então, no ano de 2009, lá em maio, a gente acabou abriu ele e mais um primo dele, que na época era o Wendel e o Leandro, por isso que é WLN, de Wendel, Leandro e Nelson. E a gente abriu ali na 7 de setembro, e a gente abriu uma loja pequena, junto com uma lan house, com 5 computadores, atendia das 8 às 11 da noite de semana, de sábado a mesma coisa, das 8 às 11, e de domingo das 8 às 11. A gente trabalhava todos os dias, e, para ser sincero, de início foi um sucesso. Mas, infelizmente, como uma sociedade, várias cabeças pensantes, e acabou que não deu certo a sociedade. E a gente decidiu separar isso. E aí, separando, eu quis ficar com o nome, com mesmo a razão social, e a gente seguiu. Eles foram cada um para um lado, eu segui com a empresa, e desde então eu estou com a WLN Informática, prestando serviço na parte de informática, manutenção de computadores, notebooks, a parte de impressoras. No começo era uma coisa bem pequenininha, só mexer em computadores. Conforme foi a evolução, a gente foi se adaptando e prestando serviço nessa área também. A Lan House, por sua vez, com o passar do tempo, ela foi morrendo, infelizmente. Era uma coisa que eu gostava muito de mexer, porque é infância, né? Quando lançou-se as Lan House, a gente ia bastante. Então, quando... mesmo. eu fui frequentadora de lan house. Apesar da minha mãe ter me arrancado pela orelha numa lan house. Mas era um sonho de trabalhar numa lan house, de ter uma lan house, porque o fluxo de gente era muito grande. Então, várias pessoas, não ia pessoas só da cidade, né? Pessoas que estão em trânsito, né? E ele frequentava muito. É cansativo, porque tinha os corujões, né, que a gente passava a noite inteira e tudo mais. Várias pessoas passaram trabalhando lá comigo, uma experiência sensacional. Mas, infelizmente, né, por conta dos celulares, dos notebooks, da internet que cresceu com todo, a gente foi obrigado a fechar. E hoje a gente trabalha com essa parte de informática, né, que tem nos ajudado bastante, tem nos dado muita experiência. E também hoje com a parte de fibra ótica. Lá no início da pandemia, para muita gente, a pandemia foi horrível. Para mim, eu falo que foi um renascimento, né? Porque ela me deu oportunidade e também foi com a conversa de algumas pessoas da gente abrir essa empresa. E, mais uma vez, na hora de abrir, acabou não dando certo de abrir com algumas pessoas, eu abracei a ideia
e estou aqui hoje. Então, lá em 2020, por causa da pandemia, eu abri a fibra e a gente está aqui até hoje, lutando, conquistando e estamos vencendo, que é o mais importante. A fibra não foi um negócio que o Nelson sonhou? Surgiu a oportunidade? Como que foi? Não, a fibra não. A WLN sim. A WLN com a Lan House era um sonho. Por quê? Eu trabalhei na prefeitura de 2004 até meados de 2008. E no final do meu processo na prefeitura, eu trabalhei no setor de informática. Não foi todo o período na informática? Não, eu entrei como limite e trabalhava na secretaria. E aí surgiu em 2005, mudou o prefeito, ele montou um setor de informática, e aí passou algumas pessoas lá no final de 2007, mais ou menos lá no início de 2007, veio o CIE. Então a Lemita acabou e aí a gente virou estagiário. Então eu fui para a parte de informática e ali eu fiquei, aprendi bastante com os meninos lá, e que eu tenho muita gratidão por eles terem me ensinado e ter feito eu chegar onde eu cheguei hoje. E sim, aí a WLN foi um sonho porque aprendi a mexer, eu ter meu próprio negócio, e você ter a experiência de saber e conseguir ajudar as pessoas, aquilo sim era um sonho. É uma felicidade muito grande. Você chega lá todos os dias, se deparar com um problema. A parte da Lan House, então, era fantástica, mas a fibra já não foi, porque foi uma oportunidade, né? Na vida nem tudo é sonho, são oportunidades. Se a oportunidade aparece, você abraça, que é como diz o outro, né? Ela passa uma vez só. Se você deixar passar, nunca mais você consegue pegar. E com essa oportunidade, eu tive, mas antes da fibra, um amigo meu, conhecido meu de Rio Preto, que hoje ele mora em Rio Preto, mas foi um dos grandes incentivadores quando eu estava na prefeitura no setor de informática. Ele veio com uma ideia de montar uma via rádio. E a gente buscou essa parte de via rádio. Então, graças a isso, eu tive um pouco de conhecimento. Só que lá atrás não deu uma liga, porque não era um sonho. Então, o pequeno empecilho que tinha, a gente decidiu não abrir, não demos seguimento. Não queria gastar energia com isso, né? Que a gente via que não era algo, porque já se falava da fibra ótica. Então, qual que era o nosso medo? E assim, dentro de um ano, veio a fibra ótica. Foi muito rápido. E assim, alavancou. E eu falo que foi Deus, porque se a gente tivesse aberto, a gente tinha gastado um dinheiro, às vezes, desnecessário nisso, para depois migrar por um processo. Então, não ia dar o tempo. E aí, com essa experiência, veio um pessoal me procurar, alguns anos atrás, que tinha esse desejo. Passei um pouco do meu conhecimento e a gente seguiu. Buscamos algumas parcerias. Agradeço também essas pessoas que nos ajudaram nisso. Só que não deu seguimento, porque o abrir a fibra parece-se que é uma coisa muito simples. Mas quando nós pegamos para abrir, não tinha tutorial na internet de como abrir uma fibra. Hoje tem tudo no YouTube, né? Você coloca lá. Hoje tem cara que faz aí vídeos explicando como que você faz. Ninguém sabe. Vamos falar assim, tudo novo, né? Tudo novo. Até a empresa que nós contratamos o Link, por infelicidade, coisa de 8 meses antes, 1 ano antes, ela tinha dado um treinamento de todo o processo. E a gente não pegou isso. Então foi na cara, na coragem. Depois que esse pessoal se afastou, que a gente não deu certo, eu fiquei relutando 1 ano. Eu não dormia. Eu falo que o pessoal que eu não dormia, porque eu vou abrir. Aí eu andava na rua, olhava pro poste e falei assim, o poste vai ter o nome do meu cabo ali, que eu vou passar esse cabo. E aí foi, quando entrou a pandemia, e tem uma coisa assim, que eu tenho que pontuar. Hoje eu estou do jeito que eu estou, lógico, primeiramente Deus, só que eu tenho um pai e uma mãe fantástica. Se não fosse eles, eu não estaria onde eu estou hoje. Lógico, a minha esposa, sem sombra de dúvida, que é meu alicerce também. Mas o meu pai, desde o processo que eu separei a WLN, ele sempre esteve comigo. No entanto, ele fazia banco para mim, a parte financeira ele corria. E aí eu tive a infelicidade com a pandemia do meu pai internar, né, por causa do Covid. E nesse processo que quando a gente estava abrindo a fibra. E aí quem que vai me ajudar? Hoje o barracão que a gente tem alugado, foi ele que alugou. E assim, no processo, foi muito difícil, porque... Gente, desculpa se eu chorar, porque
Faz parte, fica à vontade. É difícil. É difícil, mas é algo que faz parte. Porque eu vejo assim, né? Assim, você tem princípios muito fortes. E você traz os seus valores, os seus princípios para dentro da sua empresa. Talvez muitas empresas hoje não crescem o quanto deveriam, porque o empresário ele não consegue expressar qual é o seu valor, não consegue entender aquilo dentro dele e expor isso para a equipe de trabalho dele. E isso é muito bacana em você, porque você sempre deixou muito claro que eu tenho os valores e esses valores são replicados dentro da minha empresa. Então, não tem como a gente contar uma história sem falar daqueles que nos apoiaram, daqueles que foram a nossa base. Então, chora mesmo, meu amigo. Eu nunca cheguei e falei diretamente dessa forma que eu tô falando, né? Porque quando você vai falar com alguém, você sempre joga rápido, né? E aí, para você falar dessa forma, você vai pensando e você vai vendo cada processo. E aí, naquele processo, ele, infelizmente, ficou entubado lá por 3 meses. Eu tive que me deparei sozinho, não sabia muito lidar com a situação, porque o meu processo sempre foi operacional. Eu sempre amei do operacional, nunca gostei de ficar atrás de uma mesa, gerindo papel, e hoje eu sou obrigado a fazer isso, né? Porque Deus me deu a oportunidade e eu abracei, né? Porque eu não vi outra pessoa a não ser, né? Meu pai não estava, então teria que ser eu. E aí, também, com a ajuda do banco, né? Que a gente tinha uma gerente no banco. E naquele momento, eu falei assim, olha, eu preciso de tanto. Ela falou, não, tá aqui, ó. Gente, mas como? Aí eu fui ligando para todo mundo e a gente alugou a casa com a ajuda do meu pai. Aí o banco liberou, meu pai internou, ficou entubado, meu pai entubado, eu correndo atrás de abfibra e passando cabo na rua e aquela loucura. E é uma coisa surreal que eu falo porque em que cabeça que você abre uma nova empresa, numa pandemia, sem dinheiro nenhum? Lógico, eu consegui um dinheiro no banco que eu falo que totalmente foi Deus. E assim, e foi pagando, foi surgindo. Tive pessoas também comigo que abraçaram totalmente a ideia. A Vanessa, que está comigo desde o começo, é uma pessoa assim, que é muita, muita gratidão mesmo, porque ela, se não fosse ela nesse processo, acredito que a gente não estaria onde a gente está hoje. O meu sobrinho Leonardo, se não fosse ele também ter abraçado essa ideia, de ter aprendido. O Paulo, que passou por lá, que ele foi um dos grandes, né, que nos ajudou muito a entender o processo de fazer uma instalação, de como é. Todo o pessoal que passou no processo da loja, o Paulinho, que trabalha comigo na WLN, que trabalha comigo, sei lá, acho que faz 10 anos que está comigo ali. Desde quando eu abri, ele trabalhava na Lan House e veio junto comigo. Hoje ele está na parte de suporte de informática comigo. Então, assim, é um processo muito, muito grande. E hoje você para e pensa assim, mas como eu fui capaz de abrir tudo isso? E aí, nesse processo da fibra, que foi uma oportunidade, eu fui vendo as coisas acontecerem. E assim, eu comprava o peixe que me vendia. Se falaram que aquilo era melhor, eu ia lá e pegava o melhor. E eu fui fazendo tudo isso. Às vezes eu gastei um pouco mais, gastei, com certeza. Mas hoje eu não me arrependo de nada, porque hoje a estrutura que eu tenho, eu posso dizer para você que, com a graça de Deus, se não é a melhor, é uma das melhores que eu já vi em toda a região do estado de São Paulo. Aí. É lógico, tem provedores muito maiores do que a gente, então a estrutura dele é muito maior. Mas qualidade de equipamentos, a gente se iguala a eles, né? E aí que esse processo todo de abrir a fibra, acompanhava-se o processo da luta e recuperação do meu pai, né? Então, todo dia, meio-dia, minha irmã ligava lá e meio-dia era o caos, porque o telefone tocava, ela me ligava. E aí, Pri, como é que tá o pai? Ó, tá na mesma, teve uma pequena melhora. Sim, e todo dia aquela angústia. Todo dia. E todo dia, com a graça de Deus, só ouvia-se uma coisa. Aí melhorou um pouquinho. E foi.
Aí ele saiu do MC, foi para casa de reabilitação, um tráqueo, respirando por aparelho, né? Porque para ajudar por causa do pulmão. E aí veio acamado. E aí vem a época da política. Eu decidi entrar na política com a ajuda de vocês. Foi fantástico. Uma experiência linda. E tudo isso, né? Abrindo a fibra, meu pai voltando para casa, tentando uma experiência nova. E a gente conseguiu vencer nesse período. Com cada dia uma experiência diferente. E conseguimos chegar hoje onde a gente está. Agora, dia 10 de outubro, vai fazer 4 anos que a gente está com a fibra aberta. A WLN está em torno aí de 15, 16 anos. Eu falo que eu venci. É uma vida, né? É uma trajetória. Uma vida. Muitas pessoas passaram, muitas pessoas contribuíram. Não me arrependo de ter colocado ninguém lá para trabalhar. Infelizmente, a vida são ciclos. Tudo é aprendizado, né? Tudo aprendizado. Pessoas passaram, saíram. Algumas saíram, retornaram. É o caso do Paulo, que hoje está lá com a gente. Ele entrou uma vez, saiu de novo, voltou e está lá com a gente até hoje. São processos. Mas uma das ideias do nosso podcast, Nelson, é isso. O empresário reviver a sua história. Cara, que é lindo. É cada história linda. E muitas vezes na correria, né? São quase 15 anos de empresa. Você fala, olha o tamanho que está hoje. E às vezes fala, cara, olha o tanto que eu já passei para estar aqui. Então, de se honrar, de se orgulhar de toda a trajetória. Porque não é fácil. Hoje, o pessoal vê lá a empresa e fala, nossa, olha lá o Nelson, olha, já está fibrando tantos bairros. Acho que é do dia para noite. E não é do dia para noite. Eu imagino que, né, fala assim, ser empresário já é uma batalha. Você já tem que ter uma inteligência emocional para lidar com N situações. E você teve que lidar com uma empresa e lidar ainda com a situação do teu pai. Sim. Então, assim, cara, parabéns, né? Porque você conseguiu sair. Eu tenho certeza que vocês vão ter um futuro promissor. Mas eu queria chamar a atenção com um detalhe aqui. Você é empresário que está nos assistindo, ouvindo esse podcast. O Nelson comentou uma coisa sobre ter pessoas que ajudam. O Joel J fala muito uma coisa, que pessoas precisam de pessoas. Eu falo muito lá no escritório, Nelson, que o Evidência é hoje porque é por causa deles, por causa da equipe nossa que a gente tem, que a gente não consegue nada sozinho. Igual você falou, se não fosse os colaboradores, o seu Nelson sempre acompanha ele, cara, ele veste a camisa, né? Ele tá sempre à frente. Eu vi o carinho que ele falava, né, do projeto, de estar ajudando. Então, assim, cara, é orgulhoso de ver. Como nós temos proximidade, além da profissional, a gente conhece a história. Então, eu falo assim, a Márcia tá aqui com nós, o Márcia veio ajudar. Então, eu falo, eles são muito importantes no processo. E é bonito ver, igual você comentando e dando honra, né? Honrando esses funcionários. Porque muitas vezes o empresário esquece. Esquece que precisa de uma equipe, precisa de pessoas. Sozinho, né? Não conseguimos fazer nada. Então, se você, empresário, está ouvindo, né? Dê atenção e valor à sua equipe. Porque pessoas precisam de pessoas. E quanto mais você crescer, mais pessoas você vai precisar. Então, você vai precisar de pessoas na sua equipe. Você vai lidar com pessoas do outro lado, porque clientes são pessoas, né? Então, aí o Nelson entrou numa coisa que eu ia perguntar mais pro final, mas você já entrou. Então, eu já vou fazer sobre a política. Conta como foi a tua experiência, né? Porque, assim, eu acredito que nunca tinha passado na cabeça, né? Eu não sei se era um sonho teu ou não, mas como foi essa experiência, você passar, pessoal, de estar dentro da política, de viver um pouquinho mais? Qual foi a visão, qual foi o aprendizado que te deu essa passagem na política? Só quero retificar aqui a questão dos colaboradores, dos funcionários. Hoje nós temos a Natália e o Igor. A Laila está de licença, né? Deus abençoe ela como uma criança. Então, são pessoas essenciais também, porque hoje nós temos uma equipe, que é a Vanessa, a Natália. A Vanessa é a nossa gerente, a Natália é a nossa responsável pelo nosso primeiro atendimento, pelo suporte, junto comigo nos plantões. A Laila faz a parte do atendimento da WLN, o Paulo no suporte da WLN e o Leonardo e o Igor na rua, fazendo a instalação. É uma equipe que, a graça de Deus, eu tenho eles, que eles nos ajudam fantasticamente, né? Agora, falando de política, eu não posso te dizer que não é um sonho, porque a minha família em si é em volta de política. O meu irmão é de Monte Aprazível, ele já foi vice-prefeito, foi prefeito, agora, com a graça de Deus, se Deus quiser, ele vai se eleger novamente, né? Ele está bem cotado lá em Monte Aprazível. O meu primo Valdir aqui já foi vereador, está se candidatando novamente a prefeito. O meu primo Caqui também já foi candidato a vereador. O meu pai sempre esteve em volta de política. Então, você não pode dizer que não é um sonho. Tá no sangue, né, da família. Então, assim, mas eu não tinha ideia de entrar.
quando eu entrei. A minha ideia era, às vezes, lá na frente, às vezes um convite um pouco diferente, porque meu pai tem uma ideia de política um pouco diferente, porque o meu irmão lá em Monte, ele queria entrar como vereador, meu pai falou, não, você vai entrar como, ele vai lançar sua candidatura a prefeito, só que é lógico, o conhecimento do meu irmão é totalmente diferente igual ao meu. Meu irmão trabalha hoje com o Valdomiro Lopes, sempre trabalhou com deputados, a experiência dele de política é de 30 anos, bem diferente a minha, que trabalha no comércio. E com algumas conversas, a gente no grupo de oração, em volta da igreja, algumas pessoas vieram me fazer um convite. Uma coisa bem legal, porque o grupo que nós estávamos, eram algumas pessoas da igreja ali, e o projeto era muito chamativo. E aí teve aquele curso do Libicom, eu acredito que vocês fizeram também, um curso fantástico, e por causa daquilo foi juntando uma coisa com a outra. Plantaram a sementinha e foram regando, né? E aí eu estava num partido, que era o PSB, até no entanto o partido do meu irmão, e aí devido a um convite, eu fui para o Podemos, no caso, que é onde eu estou hoje, e veio o convite, conversou comigo e com a Tati, né, que é minha esposa, sentaram lá, pediram permissão para ela não queria muito, mas ela acabou cedendo e me apoiou. Eu posso dizer para você assim, que é uma experiência única, e cada pessoa deve se fazer. Eu não consegui fazer o tanto de visitas que eu gostaria por conta de toda essa loucura. Quero abrir uma empresa nova, meu pai é acamado, mas assim, o que eu tive de experiência envolve muito pessoas, porque eu tive uma experiência de visitar pessoas com pessoas do meu lado, que foi coisas únicas na minha vida. Por exemplo, eu tive a experiência de visitar pessoas com vocês, no caso, né? Tive experiência de visitar com o Miller, com a Valéria, com o Alexandre. Eu posso dizer uma coisa para vocês, que o Alexandre e a Valéria fez uma coisa para mim, eu não ia entregar panfletinho na rua, que eu estava trabalhando, eles entregaram a cidade toda a pé, os dois para mim. Então, assim, são experiências que vocês fizeram, que o Miller fizeram, eles fizeram, o Leonardo fez, várias pessoas fizeram para mim, o Vitor Castro, no caso, né? Eu tive uma experiência única. Posso dizer para vocês, uma visita que nós fizemos ali no Bom Jesus, eu não me lembro o nome da pessoa, mas se eu não me engano, a gente até cantou no casamento deles, que eles iam casar, a gente montou o grupinho da igreja ali, e aquilo ali foi uma experiência maravilhosa. É único na vida da gente, né? E da gente poder ir lá, conversar, ver as dificuldades, ver os problemas que cada pessoa passa. E aí a gente vai em outro lugar, que a gente foi também lá no Thiago, da Paula, e aí conversa. E assim, você vê a visão que as pessoas têm da gente, você fala assim, não é possível, isso não é verdade. É uma experiência fantástica. É lógico que a política tem a parte ruim, sim, que são aquelas dos bastidores, aquelas promessas, aquelas coisas, e aí na hora que você vê, não é nada daquilo, mas eu posso falar a verdade, eu sou uma pessoa muito feliz de ter tido os 201 votos, porque, mais uma vez, meu pai numa cadeira de roda, ele quis votar, levamos ele para votar, ele numa felicidade dele poder andar, que ele não estava podendo sair para a rua, a gente levou ele votou, e participar desse processo mesmo de caminhada, de andar casa por casa, de conversar com pessoas, de ter essa experiência. Às vezes a urna não reflete aquilo, mas não tem problema. Sim. O que vale é a experiência. Porque quando a gente trabalha de um modo limpo, que você não investe um dinheiro, porque a gente não está lá por causa do dinheiro, a gente está lá por causa das pessoas. É um propósito, né? É um propósito. É fantástico. Eu e o Vitor, a gente já conhece você, ó, Sim, de anos, né? Muitos anos. A gente sabe, assim, do empenho que você sempre teve em ajudar o próximo, principalmente o trabalho que você faz com os jovens da cidade, que é muito lindo. E o que essa questão do lado político aflorou? Porque você visitou muitas pessoas, igual você falou, viu situações, realidades, acredito que diferente daquilo que você vive. O que isso aflorou desse teu lado ali mais humano? Eu posso dizer que hoje
depois dessa experiência, eu vejo algumas coisas de uma forma diferente. Por exemplo, igual eles estão vendo em abrir mais um distrito, eu não penso em abrir mais um distrito. Eu penso em regularizar o primeiro distrito que ainda, não, às vezes, não é regularizado. Uhum. Às vezes, um posto de saúde não tem uma forma um paciente marcar uma consulta para fazer um exame. Ele tem que passar por algumas etapas para ir lá na Santa Casa, esperar 6 meses para fazer um exame. E muitas vezes ele não passa por uma consulta médica. Ele vai lá, pega um exame, leva, né? Então, às vezes, o cara quer uma consulta. Assim, as coisas fáceis que é fácil de resolver e as dificuldades que as pessoas têm é tão, às vezes, simples e a gente dificulta muitas coisas. Às vezes fica pensando no grande e esquece o básico, fazer um passo bem feito. Porque assim, ó, será que é mais fácil eu dar um leite para essa pessoa ou eu ensinar ela a conquistar esse leite? Não é problema eu dar um leite para ela, não é problema. Enquanto ela esteja precisando do leite. Justo. Porque assim, você percebe que 99% das pessoas que nós passamos, ela tinha um pensamento. Não era no agora, era no futuro. Então, por que eu não posso preparar o futuro dela? Como eu tive a experiência de trabalhar com jovens na igreja por causa da Cojota, eu entendi assim, que as famílias hoje, elas não sabem lidar com o futuro do filho. Eles muitas vezes colocam o filho ali e falam, eu estou vivendo desse jeito, por que você não pode viver? Não, eles não colocam um pensamento de uma forma que o filho tem um pensamento digno, um pensamento correto. Não, vamos deixar a vida levar a gente. Se eles dão essa migalha aqui pra gente, tá bom. E vamos vivendo com o que eles dão. Não. O que eu vi da política é o quê? Eu posso fazer diferente. Eu posso colocar na cabeça das pessoas que elas conseguem. Se um dia eu conseguir, por que elas não podem? A mesma coisa quando eu estava na igreja, e eu devo isso muito ao Douglas, que me ensinou muito, que ele falou assim, ó, alguém pode chegar e falar para você que você não tem o dom. Você pode não ter o dom, mas você vai lutar para conquistar esse dom. Então, assim, que quando eu comecei a cantar na igreja, ele me abraçou muito e foi me ensinando a conduzir. Então, se eu sei conduzir um pouquinho, foi ele que me ensinou, com o som de Deus, com certeza. Mas, assim, é processo. Você vai... Ele não foi lá e falou assim, eu vou conduzir para você todo final de semana. Não. Tá. O que faz? É desse jeito. O dia que você precisar, eu estou aqui. Mas você tem capacidade de fazer. Então, se eu tenho uma dificuldade e alguém quer me dar algo, tudo bem eu aceitar. Mas por que ninguém me ensina a ter a facilidade de buscar por si só? Então, isso tudo que eu falo em questão da política em si, da parte dos jovens, que era uma coisa que eu batia muito, por que não ensinar os jovens? Por que não fazer com que os jovens tenham interesse? Porque assim, ó, nós temos as nossas empresas. Hoje, a maior dificuldade de um empresário é contratar uma pessoa. Por quê, ao meu ver? Porque hoje a cultura que muitas vezes os pais, as pessoas estão passando para a juventude é uma, e a realidade é outra. Hoje, quando você vai fazer entrevista com alguém, muitas vezes a primeira coisa que a pessoa pergunta, quanto que eu vou ganhar? É isso mesmo. Sendo que ela devia perguntar assim, o que eu posso aprender aqui? E eu vejo também assim, falando de juventude, que é o futuro do empreendedorismo, das empresas, de uma forma generalizada, né? Nós estamos diante da famosa geração Z. Né? Não tem como falar assim, não existe. Gente, tem uma diferença gritante entre a Z, a Y, a X, a Y e a Z. E eu vejo assim que hoje os jovens da geração Z, eles têm uma dificuldade muito grande em entender que as coisas não são imediatas, que as coisas elas precisam passar por um processo, que aquela habilidade com ele, ela só vai se desenvolver se ele treinar, que ele precisa trabalhar, ele precisa ter as responsabilidades dele, né? Então, parte dessa mentalidade que esses jovens têm hoje, eu acredito que seja muito
do que nós, da nossa geração, e até alguns de uma geração anterior à nossa, passam, porque hoje o jovem ele vê a gente trabalhando e fala assim, que vou me matar de trabalhar, fazer tudo isso que faz, para às vezes nem ser remunerado da maneira correta. Então é isso que passa na cabeça dele. E é isso que a gente tenta mostrar pro jovem que vem conversar tanto comigo quanto com o Vitor. Não é assim. Ali atrás de tudo tem uma história, tem uma oportunidade, né? Então eu vejo que essa dificuldade que os empresários, os empreendedores têm de lidar com jovens é muito grande. E, gente, é coisa que você precisa também entender. O que eu preciso mudar para essa geração conseguir trabalhar por mim? Por exemplo, lá no Evidência, toda a nossa equipe é jovem. Sim. Todos são da famosa geração Z. E nós entendemos como que a gente tem que lidar com eles, mostrar para eles entenderem a oportunidade de crescimento, o que tem por trás da nossa profissão, né? E tanto é que hoje, graças a Deus, a Evidência tá performando da forma que tá performando, não é por causa da Tassi e do Vitor, é por causa deles que estão ali e abraçaram essa causa, eles vivem o nosso DNA com a gente, né? Então, assim, só complementando mesmo esse ponto que você falou, porque é uma dor, assim, de todos os segmentos, todos, sem falta. Eu fico pensando, antes de eu abrir a empresa, eu trabalhava na G7, saí da prefeitura, mexi com cartucho, fiz um curso numa empresa de cartucho e depois eu fui convidado a trabalhar. Eu ganhava mais nessa empresa de cartucho e quando eu fui convidado, a pessoa que me ligou, que era o dono Hugo, ele falou assim, então eu quero falar com o seu pai. Porque naquela época tinha muito isso. Aí falou com meu pai, tal, aí marcou para mim conversar. Aí eu fui conversar com ele, pai, assim, tal. E a minha insegurança era tanta, que aí eu fui conversar com um rapaz que me ajudou muito na prefeitura. E foi até meu professor num cursinho de informática que eu fiz. Eu falei assim, cara, eu tô pronto. Ele falou, cara, vai. Você só vai estar pronto se você souber. E aí eu fui ganhar menos, trabalhar muito mais, porque assim, eu entrei como técnico principal, porque só era eu de técnico, sem entender muito. Abracei a causa, chegava lá 10:08, sei lá, 11 horas da noite, trabalhava de sábado o dia inteiro, de domingo muitas vezes tinha que fazer alguma coisa, porque ele tinha uma house também. Então assim, eu acabava ajudando e ficava. Aquilo lá para mim era a minha vida, eu amava aquilo ali. E o tanto que serviu como base de experiência para você conseguir tudo que você tem hoje. E assim, a amizade que ficou. Porque assim, hoje o Hugo ele tá morando em Fernandópolis, ele vem aqui, muitas das vezes ele passa lá na loja, ele conversa com a minha irmã, marca de sair para tomar alguma coisa ali. E assim... E com uma gratidão. Né? Não, uma experiência que ele me passou, porque quando eu fui para abrir minha empresa, eu cheguei para ele e falei assim, Hugo, ó, vou fazer isso, fico até tal dia. Sucesso, parabéns. Nunca me disse o não. No entanto, depois, quando eu estava com a minha empresa aberta, a gente sempre manteve contato, sempre um ajudou o outro quando precisava. Porque é isso também, por mais que você tenha uma concorrência, sim, um ajudando o outro, você cresce. E eu vejo que isso... Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo ali o pessoal que trabalha comigo, rapaz, quando eu comecei a trabalhar, não tinha horário. Porque meu pai era muito assim. Quantos domingos eu não estava dormindo? 7 horas da manhã a gente batia pau na porta da minha casa. Meu pai me falou, o cara quer arrumar um computador. Ah, eu tô dormindo. Não, vai arrumar computador. Era assim. Eu sou muito grato a cada passo que foi passado. Então, o meu sonho para a juventude é isso, que eles tenham essa experiência para que eles consigam lá na frente falar assim, eu venci por mim mesmo. E aquela é o modelo da mentalidade, né? Eles precisam mudar esse modelo, precisam mudar esse aspecto de não, eu não vou ficar o dia inteiro no celular, vou ficar o dia inteiro na internet. Hoje eu consigo ter lucratividade fazendo alguns vídeos ou simplesmente postando coisas na internet. Só que tá aí o conhecimento. As pessoas, eles estão virando robôs. E não é todo mundo que ganha dinheiro com a internet, né? Eles acham que é fácil. É uma pequena minoria. É igual jogador de futebol, é 2% que tem uma remuneração boa. E assim, a gente vê isso e a gente alerta eles. Mas muitas vezes não se preocupa. E hoje a gente fala que a pobreza no Brasil está crescendo, que a gente, falando de política,
pode voltar o governo? Sim, tudo bem. Só que com essa pequena experiência que eu tive na parte de política, eu sempre falo para todo mundo, o governo, a única coisa que ele precisa fazer é não atrapalhar o brasileiro. Porque o brasileiro ele se vira por si só. Se ele não atrapalhar, Já tá fazendo muito. já tá ótimo. Se ele não aumentar o imposto, vamos falar assim, se ele parar só um pouquinho de arrancada onde não precisa ali, tá ótimo. Não ficar colocando coisa na cabeça da população. Tá ótimo. O brasileiro vai embora. E eu costumo falar até pros empresários, né? Se os caras ficam, mas gente, se nós levantar e chacoalhar, mexer o doce da nossa empresa, né? Não é o governo, se nós ficar esperando tal. Lógico que tem várias coisas, circunstâncias, mas é nós que temos que ser ativo na nossa empresa. Quem que vai vender, quem que vai cuidar do operacional, quem que vai melhorar o processo de atendimento, treinamento. Cara, é o empresário que tem que acordar todo dia e fazer acontecer. A gente tem que ser proativo. Muitas coisas refletem, mas 90% são... os nossos resultados são ações das nossas atitudes. Então, assim, lógico que é difícil empreender e tudo mais. Até vou pegar esse gancho, acho que você já até comentou, mas hoje, a parte mais difícil de empreender, você acha que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas. E vou pegar um gancho agora, a gente tem vários clientes, você falou da sociedade lá atrás que não deu certo. Qual que é hoje, até com outra cabeça você tem hoje, mas qual que é a maior dificuldade que você vê em empreender em sociedade? Hoje você não está mais em sociedade, mas naquela época, qual que é a maior... E qual foi o aprendizado que você teve? Para dar para quem está passando hoje, quem está nos ouvindo esse podcast, tem sociedade, está ali tretado, porque nem sabe que 90% da sociedade, né? Porque eu e a Tassi, nós brigamos muito também lá, que ali nós temos que acabar se acertando. É igual casamento, literalmente. Não, no nosso caso não tem jeito, ou acerto ou acerto. Mas qual foi o grande aprendizado que você tirou, que se fosse hoje talvez faria diferente? E qual que é a maior dificuldade que você vê de trabalhar em sociedade? Hoje, se eu tivesse... Eu não me arrependo da sociedade que eu tive. Eu me arrependo da forma que ela foi feita. Porque no início era para ser somente eu e mais um. E eu aceitei essa abertura com mais um e da forma que ela foi computada. E da forma que ela foi, não ia dar certo nunca. Por quê? Um continuou trabalhando na empresa, que hoje ainda ele está, e eu e o outro rapaz terminou onde que a gente estava para tomar conta da empresa. E assim, eu trabalhava das 8 às 18, o outro também, e esse outro entrava das 18 até as 11. Só que a nossa sociedade, ela dava muito certo. A gente ganhava muito dinheiro com isso. No primeiro mês, a gente já tinha retirado. Então, assim, era muito certo que dava. Então, eu digo que se a gente tivesse continuado da forma correta, às vezes com uma estrutura melhor, com acompanhamento melhor, com reuniões semanais, tudo fluía melhor. Só que eu tinha acabado de completar 18 anos, vivia numa vida louca. O pensamento que eu tinha é totalmente diferente de hoje. Eu acredito que eles também tinham um outro pensamento. No entanto, depois que a gente se separou, eu tive poucos contatos, mas assim, eu entendo que cada um mudou de pensamento totalmente. Eu também mudei meu pensamento total. E hoje, eu não sou contra abrir uma sociedade, mas hoje eu entendo que a palavra, que tudo que eu acordar com você na palavra, mesmo que ela não está no papel, ela tem que ser honrada. Então, assim, uma sociedade, ela vai haver divergências, porque assim, com o teu colaborador, que você tem um gerente hoje, você fala, ele já não concorda, você imagina com um sócio que tem o mesmo poder que você. Sim. Então, assim, você tem um caminho para chegar naquele objetivo. Ele já está pensando em outro. Só que eu falo assim, que é igual um casamento. Mesmo que você não concorde, você tem que dar oportunidade para tentar. Se não deu certo, você vai retroceder e falar assim, ó, lembra que a gente conversou? Eu falei para você que eu não concordava, porém a gente tem que seguir. Só que a gente tem que tirar uma coisa de fora disso tudo, o ego. Sim. E não o interesse próprio. Por quê? A gente começa a ganhar dinheiro. Cada um tem uma gestão de negócios diferente. Uhum. E a gente vê em várias empresas aí. E cada modelo exige uma gestão diferente também. Mas eu tenho uma gestão diferente do meu dinheiro pessoal. Eu posso lá investir e dobrar minha riqueza. Sim. Já o meu sócio não tem essa mesma facilidade. Então, assim, se você tem sócio, por que não ter alguém para gerir essa parte financeira dos dois? Tanto empresarial quanto financeira.
Porque aquela história assim, não, eu marco numa planilha aqui, funciona? Não funciona. Faz 14 anos que eu tento isso. E no final do mês sempre você esquece de anotar alguma coisa. Então, assim, se tem alguém que gere a riqueza dos dois, com certeza os dois vão crescer junto. Agora, que a partir do momento que você olha e fala assim, mas por que ele está crescendo mais do que eu? O primeiro pensamento, ele está me roubando. E às vezes não é isso. Às vezes, cada um ganha R$500, mas o cara guarda 400 para investir, eu gasto meus 500 em bolsa besteira, e daqui a pouco o cara tá com 1 milhão na conta, eu tô lá quebrado, e o cara não... Mentalidade. Não tem jeito. Então, assim, a conversa e o ego. Se você não conversar e tirar o ego, eu acredito que nenhuma sociedade vai funcionar. Se lá atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, tivesse conversado com os dois, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estaria muito maior do que eu estou. E às vezes a gente não estaria só aqui em Tanabé, a gente estaria em outros pontos. Porque o conhecimento que o outro tinha de administração, porque ele era formado em administração, então ele que administrava. A experiência que o outro tem na parte de tecnologia é muito grande. E com a experiência que eu tenho hoje, tanto da parte de comércio, quanto da parte que é a gestão ali, que lógico a gente precisa melhorar muito, eu falo que a gente estaria em outro patamar. E unir as forças, né? E unir, porque a sociedade é isso. Não é dividir o dinheiro, sim, mas é unir para chegar no objetivo maior. Sim. O dinheiro é consequência. É o que eu falo que nem lá atrás. A porta fechada, sem inaugurar, a gente já conseguia ganhar dinheiro. Então, será que hoje a gente não estaria triplicado a quantidade de dinheiro que a gente estava ganhando? Não, é basicamente isso. Eu costumo falar, Nelson, por exemplo, eu e a Tassi tem pensamentos muito divergentes. Uma vez naquele vídeo falou isso, o pessoal falou, nossa, eu achava que vocês pensavam tudo igual, tal. Mas é isso que você falou. Por quê? Eu tenho o meu pensamento, ela tem o dela, a gente tem que se respeitar. Porém, quando nós falamos de empresa, o que é melhor para a empresa? Aí não pode ter o ego. Às vezes, se a ideia dela é melhor que a minha e for melhor pro negócio, cara, eu tenho que aceitar a ideia dela. Mesma coisa no casamento. Então, sempre o que é melhor pro negócio ou pro relacionamento, se você empreende em casal. Então, saber ouvir, diálogo, que muitos sócios não têm diálogo. Não. Entendeu? Eles não se conversam, falam, você fez um negócio que eu não gostei, cara, tem que ser transparente. Você fez um negócio ali que eu achei que tá errado. Lógico, sempre com educação e tudo mais, mas tem que ter transparência, que evita uma série de problemas. E nada melhor que a experiência que os anos vai nos dando, né? Que sim, hoje a gente consegue ver de várias formas, com outra mentalidade. Todos nós crescemos muito de quando nós tínhamos lá 19, 20 anos. E hoje, Nelson, você com a tua experiência, quem está começando a empreender hoje, qual que é o conselho que você daria para esse empresário que está ali na dificuldade? O cara começou, porque uma coisa que a gente falou, gente, se você era CLT e vai passar a empreender, acho que você vai trabalhar menos, vai ganhar mais, não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas é totalmente o contrário. Você vai precisar trabalhar muito mais. E talvez, dependendo do negócio, vai demorar alguns anos para você começar a ter retorno. Mas qual que seria o conselho que você daria para essa pessoa que está começando a empreender? Com esse pensamento, se você hoje trabalha de empregado e você quer ter o teu negócio, se é isso que você sonha, se é isso que você acredita, vai. Só que eu conheci pessoas que abriu e não deu certo. Como eu tive pessoas que eu disse, falei assim, cara, é loucura. E hoje o cara tá rico. Ele trabalhava, ganhava muito bem, ele trouxe a experiência da empresa que ele tinha, montou, lógico, ele teve os fatores de empresas fecharem, ele tem um pensamento muito bom, e hoje tudo conspirou a favor. Tudo conspirou a favor. A gente fala que mas foi sorte. Porque ele foi ousado e arriscou, né? Ele teve a sorte dele acreditar, sim, a sorte dele correr atrás, da sorte dele não dormir e trabalhar, e dele não desistir. Essa que é a sorte, né? Então, assim, se você está começando, se você tem esse desejo, não desista. Porque o primeiro mês pode ser ruim, o segundo, 1 ano, 10 anos ruim. 1 mês bom, os outros todos serão bons também. Então é não desistir. Só que assim, aquela história que o empresário faz o próprio salário, isso é verdade. Só que também você ficar correndo não resolve. Quem corre atrás de dinheiro não ganha dinheiro. Né? Então, se você fica correndo sem um pensamento lógico, você não ganha dinheiro. Você tem que sentar, você tem que ter estratégia para você conseguir captar esse dinheiro. Porque senão não vai. O dinheiro vai ser consequência do seu trabalho, né? Trabalho. Se você colocar o dinheiro à frente de tudo, provavelmente vai dar errado. Sim. Agora, se você trabalhar de forma inteligente e estratégica, com certeza Porque você pode ser o melhor profissional do mundo.
Só que como eu posso ser o melhor profissional, mas eu não sei conversar, eu não tenho pensamentos de como eu vou agir agora. Agora, se eu ganho tudo hoje e gasto tudo agora, como que eu vou ter uma longevidade no meu negócio? Se eu não priorizar o que eu quero. Porque assim, quando vocês, melhor do que ninguém sabe, que vocês já estavam casados quando vocês abriram, que para vocês abrir o escritório, eu acredito que muitos finais de semana sem lanches aí é a mesma coisa. Se a gente não priorizar aqui, esse mês não vai dar, eu vou ter que andar a pé, eu vou ter que fazer isso, não vai ter jeito. Às vezes, o carro fica lá na garagem da loja lá, eu desço a pé para minha casa, aí no outro dia a Tati trabalha em Rio Preto, ela me deixa lá, aí o cara falou, mas teu carro? Não, eu tô descendo a pé. Por quê? Objetivos. Então, exemplo também, né? Sim. Se você vai montar uma empresa e vai achar que você vai, só porque você teve condição de comprar um carro do ano, que você não vai pensar nisso, você tem que pensar. Não vai adiantar. E tem um outro detalhe importante. Quando a pessoa resolve realmente começar a empreender, abrir o negócio próprio, que começa a lidar ali com diversas situações do dia a dia, porque não é somente fazer aquilo ali, é toda uma gestão que tem ali por trás de pessoas de marketing financeira, estratégica. Muitas vezes você percebe que a pessoa começa a patinar e acaba fechando o negócio por falta de orientação do que ela precisa. Então não tem nada de errado em pedir ajuda de um profissional que já chegou onde você quer chegar, ou um profissional que tem uma expertise determinada naquela dor que está maior ali em determinado momento. Para algumas pessoas é finanças, para outras é marketing, para outras é gestão de pessoas. Então não tem nada de errado. Isso não vai fazer com que você, empreendedor, empresário, seja menor ou maior do que ninguém. Só mostra a sua grandeza em querer absorver mais conhecimento. Sim. Eu falo que até hoje ele é prefeito da cidade, do Xandão. Eu saía muito com ele, que a gente ia muito para Rio Preto, que ele trabalhava para uma pessoa e a gente ia muito almoçar em Rio Preto. Porque toda semana eu ia para Rio Preto buscar mercadoria e a gente pegou uma amizade grande e a gente ia. E ele falava assim, não, porque a minha vida pessoal, a minha vida profissional... Eu falava para ele, larga a mão, não esquece, daí não tem nada, é tudo a mesma coisa. E aí, com o passar dos anos, eu entendi que sim, nós temos a nossa vida profissional, sim, nós temos a nossa vida pessoal. Então, se a minha vida pessoal não está bem, lógico que ela vai afetar na vida profissional e vice-versa, mas se eu não tiver esse entendimento, eu não vou seguir. Mas sozinho a gente não consegue. Então, você precisa de profissionais que vai nos ajudar a gerir todo esse processo. E lá atrás, se eu e os dois sócios tivéssemos pessoas que chegasse, eu vou dar até um exemplo, às vezes até não vou culpar o escritório, porque naquela época não tinha nada daquilo, mas se o escritório que a gente estava na época tivesse uma gestão assim, falava assim, os meninos, senta aqui, vocês querem abrir? Qual que é o pensamento de vocês? Eu acho que vocês têm que seguir esse caminho. Porque assim, é lógico, todo mundo vai trabalhar, tem que ser cobrado. Sim. E se você chegasse e tivesse esse acompanhamento, será que a nossa cabeça não teria sido diferente? Será que, às vezes, as discussões que a gente teve, que foram discussões pequenas, bobeiras, gente, tivesse um intermediador, eu acho que vocês estão equivocados, o papel da empresa de vocês está bem, o caminho de vocês está certo, eu acho que vocês têm que tirar o ego de lado, colocar aqui. Ajusta aqui. Isso, justamente. Que hoje a gente fala que é uma gestão financeira, sim, que muitas vezes hoje chega na empresa da gente, a gente sofre e fala assim, eu não quero ouvir isso. Por quê? Porque a gente tem a verdade pra gente, né? Não, eu faço dar certo. Aí a pessoa fala, não, meu senhor, se você fizer assim, se você parar de ficar gastando com bobageira, não, mas eu não vou parar de sair com a minha esposa. Para por 3 meses, olha o tanto você vai economizar, joga esses esforços pra cá, faz isso. Dá muito certo. Mas, como eu digo, naquela época não tinha, e hoje a gente está começando a ter. E que a graça de Deus tem ajudado bastante. Olha, já que você comentou na questão de escritório, como que você vê hoje, como que é a relação e qual a importância da evidência e contabilidade junto à empresa de vocês? Vitor e Tássio, eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu nunca falei. Mas quando vocês abriram, eu tive a
Eu não tinha a experiência para entender o que eu entendo hoje. O quão a importância que é a importante amizade, em primeiro lugar, você colocar e você... como é que eu vou usar a palavra? Para entender esse processo. Porque quando eu abri a loja, eu estava no escritório e vocês abriram uns anos depois, né? E eu fui convidado a estar junto com vocês. Naquele primeiro momento, eu não fui, né? Mas era consequência do tempo a gente estar juntos. E hoje eu vejo que, às vezes, me fez uma diferença grande. Por quê? Quando nós temos um elo de amizade, é mais fácil de você tratar as palavras. Porque, assim, eu, como leigo, chegar para vocês que tem escritor e falar assim, ó, é isso, tal. Eu falo assim, não, assim. E você já me conhece. Então, às vezes, o jeito de eu falar, vocês vão falar assim, não, assim, calma aí, não é assim, é tal. E, às vezes, o jeito que eu lidava com o outro escritório, por eles não me conhecerem, era muito difícil, às vezes, o lidar. E quando eu tive essa transição de escritório, nos ajudou muito. No entanto, eu perdi algumas licitações naquele processo. Quando eu fui com vocês, eu ganhei licitações. Ajuda muito. Ajuda muito porque, assim, não é só um escritório. É uma amizade que nos faz crescer. Por quê? Eu tenho um contato diferente. Porque quando você chega num lugar desse e a pessoa te olha, é assim, ó, eu posso falar para você, a gente chega no escritório de vocês, o tratamento é diferente. Mas assim, é porque a gente conhece, lógico, vocês tratam as pessoas muito bem. Mas quando você conhece, você chega, você conhece um, você conhece outro, o tratamento é totalmente diferente. E nos ajuda, porque assim, vocês conhecem a nossa trajetória e sabem das nossas dificuldades. Então assim, eu tô passando por isso, total. Igual esses dias eu precisei, mandei mensagem e falou assim, me liga agora. Você acha que se eu tivesse no escritório, por exemplo, em Rio Preto, o dono da empresa ia falar assim, me liga agora? Tava junto com o Miguel, eu tava treinando, jogando bola, alguma coisa assim, me liga agora. E o Miguel correndo. Gente, aonde? Não tem nem... Então, assim, é um processo diferente. Mas não só pela amizade, mas pelo trabalho que vocês fazem. É muito simples, é muito dinâmico. A gente tem passado por um processo esses dias e, coitada da Márcia, às vezes eu mando um áudio pra ela e é meu jeito, às vezes, de falar, se a pessoa pode falar, meu, assim, tá bravo. Não, é o jeitão da madeira mesmo de falar. Aí o Victor me liga, não, assim, não é assim. Não, tá bom, Victor, faz pra mim o que é melhor. E não tem, é assim mesmo, e ajuda. Porque quando você tem um escritório que te ampara nas situações, porque também no processo da fibra, lógico, a gente atrasou muito imposto e aquele negócio. Nunca me disseram que eu pagava diferença de estado. Gente, vocês me desculpam. Eu sou leigo, eu sou cabeçudo, eu nunca me cheguei. Aí a Tássia me liga um dia falando assim, você tem diferença de estado para pagar. Como assim, gente? Aí foi juntando aquele monte. Sem o escritório nos orientar, sem o escritório para nos dizer, tem como fazer isso, não tem como. Aí nós parcelamos toda a dívida, deixamos tudo certinho, hoje está tudo regularizadinho. De forma legal hoje. De forma legal. E hoje, assim, sem risco, né? Não, você vai fazer alguma coisa. E estratégica, né? Porque hoje você tem condições de fazer a negociação de preço com o teu fornecedor, porque você já entende. E sem contar que antigamente a gente recebia muito assim, fiscalização. Hoje, vocês veem o livro, porque isso foi um costume que meu pai fez. Meu pai pegava o escritório, no escritório o livro dos funcionários e não devolvia para o escritório. Por quê? Porque todo mês batia um fiscal lá na loja. Depois da gente ter mudado e ter regularizado, uma conversa que a gente teve, você falou assim, Nelson, o certo é a pessoa entrar e já está assim. Hoje todo mundo que entra na empresa é desformado. Não, mas e o teste? Não quero saber. É assim que tem que ser. Paga mais. Paga. Mas não tem. Hoje, já eu acho que faz mais de ano que a gente não tem uma fiscalização na loja. A gente não tem nada. Então, assim, mas você vai levar multa. Eu pego o celularzinho, mando um WhatsApp, todo mundo me responde. É assim. Acabou. Então, ajuda. Faz a diferença. Quando você tem um escritório que... Porque, assim, uma coisa que eu aprendi, às vezes você não precisa saber tudo.
mas você conhecer pessoas que sabem. Sim. Então, assim, Por caminho. Muito. Então, quando você manda mensagem, porque você tá inseguro, a pessoa fala assim, não, assim, pode perguntar. Ó, isso daí é tranquilo, é assim, sim. Fala, puta. É uma pergunta pra gente que às vezes é importante, mas pra quem já entende, fala assim, é uma pergunta idiota, né, vamos se dizer assim, mas trata de uma oportunidade. Fala assim, não, realmente, o cara não sabe, eu vou explicar, vou passar. Ó, eu tô com essa dificuldade, fala, não, ó, vamos pensar, vamos montar um negócio assim, já abre a mente. Às vezes você nem chega a fazer, porque só de você conversar, Sim. já te abriu a mente, você já consegue fazer por si só. Então ajuda muito, faz total diferença. E na dúvida, eu sempre falo para os nossos amigos que acabam se tornando clientes, falo, cara, na dúvida, pergunta, não fica com receio, porque assim, vai mudar uma orientação, nem sempre é o que cada realidade tem, mas a gente dá uma orientação e abre a mente, fala, putz, mas eu vou pegar essa ideia e vou aplicar dessa forma, tal. E assim, um trabalho nosso é sempre levar segurança para o nosso cliente. Então assim, a gente é muito preparado, sempre atualizado, os profissionais nossos, a gente trabalha, porque tem que levar segurança, na hora que você ligar lá, mas tem que passar essa confiança para você, falar, cara, faz assim que vai dar certo. E eu vejo o teu crescimento e como hoje você buscou, cara, tá 100% assim, né? Toda orientação que a gente passa, busca, arrisca, seguir, e o crescimento que isso vai proporcionar na empresa. Muitas vezes tem um custo, mas é um custo do crescimento. Então eu vejo que assim, é um custo da segurança, do crescimento, e isso repassa depois, né, em transparência pro teu cliente, de visibilidade da marca e tudo mais. É, porque se você... No caso, o que a gente passava antigamente? A gente não tinha certeza de nada. A gente fazia porque viu os outros fazer. Ah, fulano de tal faz, vamos fazer também. Não, agora não. Oh, mas por que você faz isso? Ah, porque passaram pra gente tem que ser assim, é um escritório. Ah, mas tá certo. Não precisa saber se tá certo ou não. Tô seguindo a orientação. É a lei. A lei pede, nós vamos seguir. Eu concordo com ela? Muitas vezes não. Muitas vezes é doído. Né? Mas assim, hoje facilita, porque assim, você tem uma emissão de nota, hoje tudo que você compra, você tem a nota ali. Você precisa emitir, você emite com segurança. Você não paga imposto a mais, você paga só aquilo que é... Que é devido. Isso, justamente. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que melhorar, sim, é um processo. É um processo. Porque eu até, às vezes, falo para a Vanessa, a gente está crescendo de uma forma que eu não estava acostumado. Então, assim, eu acordei de um jeito, depois de alguns anos, eu tenho uma responsabilidade. Eu era acostumado a ser eu e uma pessoa. Hoje a gente é em 7. Então, assim, com pretensão de contratação de mais 4. Então, assim, você fica assim. Pessoas. Aumenta quase 10 vezes o tamanho dos colaboradores. E assim, você fala assim, há 4 anos, era eu, o Paulo e a Natália, que depois voltou, que hoje está com a gente, e só. E não tinha mais nada. Às vezes, quando uma pessoa não vinha, era em 2 ou era em um só. Então, hoje não. Hoje, se não tiver no mínimo 3, 4 pessoas dentro da loja, o negócio não roda. Hoje é desse jeito, porque cada um tem uma função, cada um faz uma coisa. Então, isso é muito importante. E se você não tem um escritório que te proporcione esse crescimento, você não cresce. Por quê? Hoje, eu lido com segmentos que para algumas pessoas parecem ser unificado, mas não é. Totalmente Hoje, diferente. você mexer com a parte de informática, ela não tem nada a ver com a parte de fibra. Fibra, hoje, por mais que o pessoal fale que é telecom, hoje, se você for pensar, hoje é uma parte de telefonia, hoje é uma parte de TV, hoje é uma parte de monitoramento. A fibra te liga isso. A parte de TI não. A parte de TI é uma outra área que hoje a gente lida. Hoje eu sempre falo para todo mundo que hoje a nossa parte de TI da parte de informática, ela é bem do leigo mesmo, é coisa bem básica. E então a gente trabalha com 2 setores totalmente diferentes, que assim, cada dia aprendendo uma coisa aqui, cada dia, mas eu tô melhorando aqui, daqui a pouco descobre aqui, aí você tem que voltar para cá. Então, assim, se você não tem evoluindo a cada dia. Né? Se você não tem um escritório aqui, tem que falar assim, ó, é assim que tem que fazer, assim, ó, tem um negócio errado ali. Por mais que é o mesmo CNPJ, aí você começa a pensar assim, será que eu não tenho que colocar mais um CNPJ para separar? Então, assim, você vai lidando vai conversando, olha, assim, não é necessário agora, você faz. Porque se você for fazer só por você faz na emoção, você faz cagada. Perde dinheiro, né? Perde dinheiro. Então, com o escritório, você consegue ter essa facilidade. Pô, eu posso fazer isso? Ó, agora não.
Ó, eu mudo a minha situação tributária. Não, fica assim. Ó, eu posso aumentar uma quantidade de notas? Como que eu faço? Ó, pode aumentar. Vamos fazer um processo gradativo? Não, ó, é melhor não. Então, é uma coisa fantástica que muda realmente o nosso jeito. O papo tá muito bom. Estamos chegando no nosso final do episódio. Tenho certeza que foi uma história inspiradora. Antes de finalizarmos, Nelson, primeiramente agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Nós sabemos que a correria deve estar cheia de WhatsApp para responder. Mas fala um pouquinho da tua empresa, qual que é o grande diferencial e quem está nos assistindo, né? Qual que é o serviço que você presta e para te encontrar. Fala o endereço, telefone, rede social. Hoje, nós temos 2 segmentos, que hoje é a parte de manutenção de computadores, notebooks, venda de equipamentos de informática, suprimentos, cartucho, toner, vendemos impressora, manutenção de impressoras, toda a parte de informática que você precisar, desde um mouse, de um teclado, até um monitor, uma CPU, um notebook, uma impressora, nós prestamos serviços em toda essa gama. Aí nós temos um outro setor que hoje é a parte da fibra ótica, nós vendemos sinal de internet. Hoje nós temos, hoje a nossa cidade toda é fibrada pelos nossos cabos, então nós conseguimos atender toda a cidade de Tanabi, que isso hoje é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? O nosso diferencial hoje na parte da internet é um atendimento que todos hoje falam humanizado, mas nós realmente somos humanizados porque uma pessoa por trás do telefone não tem um chatbot que você manda lá e o cara digite não. Você vai falar bom dia, é uma outra pessoa no outro dia bom dia. Se demorar 5 minutos para responder é porque a pessoa ou está atendendo outro cliente ou ela teve um probleminha, mas ela que te atende na hora. Atendimento das 8 às 11 horas com uma pessoa física. Você ligou, ela que vai te atender. Sempre as mesmas pessoas que te atendem. Então ela entende a sua realidade. Ela sabe da tua história. Ela sabe quando você entrou, o que você passa, o que acontece no teu cenário. Não é uma empresa que tem 200 funcionários ali, cada um te atende, cada um fala... Não. Todo mundo que vai te atender sabe da tua situação ali. Sem contar que o nosso sinal é um sinal estável, nós não temos reclamação. É lógico que você falar que uma empresa de internet não tem reclamação é mentira, né? Mas nós temos o mínimo de reclamação possível. As pessoas gostam... Está dentro da estatística. Eu falo que está abaixo da estatística, porque nós não... como eu sou uma das pessoas que ficam no plantão, então eu posso dizer com 100%. Tem semanas que a gente não recebe uma mensagem depois das 6 horas. Tem dia que você tem que ficar mandando um celular para outro, mas tá funcionando isso daqui? E com a graça de Deus. Então isso é uma coisa louvável, que não é por causa de mim, é por causa da equipe que eu tenho. Não só da equipe que hoje eu citei os nomes, mas das empresas que nos prestam serviço para manter esse serviço dessa forma. E esse é o nosso diferencial. Uma instalação rápida, um suporte rápido. Se você reclamar, e nós temos a disponibilidade, 5 minutos o técnico está na tua casa, ele vai responder. Porque hoje 99% dos problemas que o cliente tem na casa dele não é internet. É um problema específico na casa dele. Ou roteador, ou celular, ou uma TV, ou aplicativos, e assim por diante. E já no setor da informática, o nosso diferencial é que nós vamos resolver o teu problema. De alguma forma ou de outra, nós vamos resolver o teu problema. Nós estamos localizados na Rua Coronel Britão, 792, na frente da Sicredi, mas logo nós teremos um novo endereço, que vai ser na Coronel Britão também, aí logo, uma outra oportunidade, a gente passa o novo endereço. Então, para a gente poder finalizar, 2 coisas. Primeiro, deixa uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo com o empresário e fala para nós como que você vê a WLN daqui 5 anos. Para o novo empresário, pode ir, pode lutar, que vai dar certo. Se você não desistir, a certeza é uma só. Vai dar certo. Mas com um pensamento que você sozinho você não consegue. Você precisa de pessoas que comprem o teu pensamento. E é lógico, você tem um escritório compatível com o teu sonho. Se você tiver um sonho pequeno e você pegar um escritório que tem um pensamento grande, dificilmente ele vai te conseguir crescer. Agora, se você tem um pensamento grande, mas tem um escritório com pensamento pequeno, ele também não vai conseguir. Então você tem que ter um escritório com pensamento igual ao seu e que vai fazer você crescer. Então você tem que ter uma mente aberta aí para ter
esse aberto, né, para o crescimento mesmo. Agora, o que eu penso da WLN em 5 anos, da Fibra daqui a 5 anos, crescimento, um grupo de pessoas com colaboradores muito maior do que a gente tem hoje, se possível dobrar isso, um faturamento dobrável, mas que a gente não perca a essência, que é o tete a tete com as pessoas. Entender o que a pessoa realmente precisa. Não vender somente internet, não vender só serviços de informática, mas vender experiência e vender sonhos. Porque a internet traz esses sonhos para as pessoas. Não seria isso? Nelsinho, muito obrigada. Eu que agradeço. Fica aqui de coração, né? Agradecer pelo seu sim, né? Porque é lindo quando o empreendedor ele fala assim, não, eu vou dividir a minha história, eu vou dividir, porque eu tenho certeza que daqui, quem está assistindo esse podcast vai tirar vários insights de coisas que já podem ser aplicadas, independente do ramo da empresa, né? Eu tenho certeza que o teu lado humano mostrou que sim, é possível sonhar e é possível realizar. Com certeza. Tá? Então, se você ainda não curtiu, já curte esse podcast, já se inscreva no nosso canal e já compartilhe com outros empreendedores que também precisam conhecer outras histórias de sucesso inspiradoras. É isso, pessoal. Obrigado pela participação, pela presença de cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado, Nelson. Estamos juntos nessa trajetória. Conte com a evidência e até o próximo episódio. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.